Irmãos, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a respeito de mais um tema, dentro da ideia de compaixão, que é o tema do ano que estamos trabalhando no Ministério Sal da Terra. E a proposta dessa aula é falar sobre o cuidado com o pastor. Tanto que o tema aí está na forma de uma pergunta, quem cuida do pastor? Porque o grande desafio não é apenas falar coisas que você tem que fazer, ou apenas falar sobre princípios que você tem que seguir. Isso é uma reflexão que precisamos experimentar na nossa vida, de modo que a gente encontre respostas para as realidades que cada um de nós enfrenta. Então, até o final aqui, eu espero que você possa encontrar aí uma direção de Deus para desempenhar melhor o ministério, para poder ter um cuidado melhor sobre a sua vida e não ficar sendo levado por um movimento que acaba fazendo com que você coloque as coisas que fazemos como prioridade acima daquilo que são as coisas que Deus deseja que você viva. Eu falo isso, irmãos, porque quando a gente pensa no conceito de liderança, há uma crise no nosso entendimento, porque o tempo todo estamos lendo a Escritura e reinterpretando esses conceitos a partir de onde os nossos pés estão fincados. Isso, então, bagunça o entendimento de muita gente. A gente fala sobre liderança na igreja e o que vem na mente de uma pessoa imediatamente? O cara pensa num líder de uma empresa, num bom administrador de uma empresa. Você pensa num coach, você pensa em alguém que tem a habilidade de lidar com pessoas. Mas essa leitura pós-moderna que fazemos do conceito de liderança, que é o lugar onde Deus nos colocou para estar, que é a posição que Deus nos chamou para ocupar, porque se alguém aqui que ambicionou ser líder de alguma coisa, eu quero dar os parabéns para você, sabe? No geral, eu creio que Deus vai colocando responsabilidade sobre a nossa vida muito além do que aquelas coisas que nós desejamos no começo da nossa caminhada. Quando você começa a andar com Jesus, qual é a sua grande ambição? Sua ambição é ser feliz. Sua ambição é estar com Deus e desempenhar bem a vida cristã. Depois você vai compreendendo as responsabilidades, vai cuidando dos irmãos que estão próximos a você, e uma piscadinha que você dá, passa assim 20 anos e você está pastoreando igrejas, pastoreando pastores e gastando boa parte do seu tempo com essa vocação. Então Deus nos chamou, mas Ele nos chamou para quê? É para administrar o negócio dele, ou é para que a gente entenda uma vocação específica, onde então nós vamos entender qual é o padrão de liderança de Deus, para vivendo dentro desse padrão, nós possamos cuidar das pessoas, mas também sermos cuidados. Eu falo isso porque o modelo de liderança, segundo aquilo que o mundo conhece, ele não é um modelo verdadeiramente horizontal, ele não é um modelo onde nós, ao mesmo tempo que somos líderes, também somos liderados pelas pessoas que lideramos. Olha a confusão. E isso é uma realidade do Evangelho para nós. Cada um de nós que se apresenta como pastor de uma igreja, você, na verdade, é apenas uma referência de que o pastor é Jesus. Você também é uma ovelha. Você é uma pessoa que carece de cuidado e que faz parte do rebanho de modo igual a todos aqueles que cuidam. Como então, irmãos, devemos nos posicionar nesse sentido de viver liderança, sem que a gente atropele aquilo que a palavra de Deus diz para nós? Porque se a gente atropelar, quem vai pagar essa conta é a gente mesmo. Quem vai sofrer desnecessariamente é a gente mesmo. Irmãos, o ministério envolve sofrer. Mas quando você sofre pela causa certa, ainda assim, no final do sofrimento, isso produz alegria. Presos por pregarem o Evangelho, e quando eles estão lá em cadeias, eles estão profundamente alegres. Eles estão alegres porque não é a dor física, não é o abuso, até mesmo emocional, que colocou eles ali, que mata. O que mata é você desempenhar muito esforço, que não se traduz em movimento nenhum, e que no final acaba fazendo com que o fruto do seu trabalho seja nada. O que cansa é você tentar resolver os problemas de Deus, que Deus não chamou você para resolver. Isso é um tiro no pé, viu, irmãos? Então, a Escritura fala para a gente a respeito da existência de liderança. A igreja de Jesus não é anárquica.
ela não é um lugar onde, vamos deixar aqui para ver o que acontece. Ela também não é democrática, no sentido de que a voz do povo seja a voz de Deus, né? A voz do povo só serviu para eleger Barrabás. Todas as outras ocasiões em que se tenta ouvir a voz do povo, não sai absolutamente nada que presta, e é por isso que Deus não está muito preocupado com isso. A igreja é o lugar onde homens e mulheres chamados por Deus foram vocacionados para guiarem os seus irmãos por um caminho. Agora, irmãos, essa liderança que existe na igreja, se ela não é segundo este padrão do mundo, esse padrão que objetiva números, que objetiva apenas alcançar determinados resultados que podem ser medidos, o que é essa liderança? O que Deus espera de nós? Toda tentativa que tentarmos empreender, então, na nossa vida ministerial, no sentido de sermos líderes na igreja, precisa passar pelo filtro do Evangelho. Até mesmo a nossa interpretação do restante do Novo Testamento, as cartas paulinas, no que se refere à administração e ao governo da igreja, tudo isso deve ser filtrado, toda a experiência apostólica, filtrados pelos evangelhos, por aquilo que Jesus fala. Por que eu digo isso? Porque muita gente, às vezes, na ânsia de tentar resolver, começa a pegar da Escritura de maneira ilícita e tomando algumas coisas que verdadeiramente estão escritas lá para a sua própria vida, tenta resolver as crises da vida da igreja, porque na verdade você não está preocupado com Deus ou com a igreja, você está preocupado com a sua própria vida. E aí a gente começa a fazer coisas que foram feitas no contexto apostólico, mas nós não entendendo o porquê, né, não deveríamos fazer. Exemplo claro, né? Quando Paulo fala assim, olha, o irmão tal lá, eu entreguei para Satanás, para destruição do corpo, com o fim de que a alma seja salva. Isso, irmãos, é de um pragmatismo assustador. O que Paulo sabia? Que dava a ele a autoridade para que ele dissesse assim, eu não tenho medo de entregar determinado irmão para Satanás, porque eu não estou questionando aqui a salvação dele. Ele está dizendo que é um irmão. Ele está dizendo que esse cara vai ser salvo. A metodologia que para nós é um pouco estranha, né? Porque, rapaz, eu estou aqui tentando salvar os irmãos e ele está querendo ferrar com o irmão para ver se através do fogo e a destruição do corpo a alma se salve. Então, por que Paulo fez isso? Não sabemos. Alguma coisa ele entendeu de Deus que deu a ele autoridade para que assim conduzisse a igreja. Agora, nós, irmãos, quando estamos incumbidos da nossa responsabilidade como liderança, como vamos trabalhar com as pessoas? Nós estamos pegando aqueles que estão nos incomodando, que estão fazendo a nossa vida ser mais difícil, e dizendo, Senhor, entrego para Satanás esses daqui, porque eu não aguento mais. E a tentação é grande, viu, irmãos? A gente lá na nossa congregação vive dizendo que a vontade de que Deus matasse uns 2 casais lá, e tinha que ser no meio do culto, igual Ananias e Safira. É grande. Se Deus quisesse, eu até faço uma lista para ele pode escolher. E eu ainda vou justificando, eu vou dizendo assim, sabe para que eu quero isso? Para gerar temor nos outros, né? Na verdade, eu quero que alivie o fardo que tem sido colocado sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. A pergunta é, irmãos, isso é lícito? É para isso que Deus nos chamou? Então, como nós não sabemos aquilo que Paulo sabia, para afirmar de maneira categórica que aquele irmão tinha que ser entregue para Satanás, como vamos conduzir, então, o nosso pastoreio para com a vida das pessoas, de modo que ele seja bíblico, ele seja de Deus, e ao mesmo tempo ele não seja suicídio. Ele não seja um fardo tão insuportável de ser carregado, que a gente acabe desmaiando pelo caminho, desistindo pelo caminho. Temos que pensar nisso daí. Ser líder é assumir a pesada responsabilidade de sermos instrumento da graça de Deus na vida dos outros, e não um empecilho. Todas as vezes, irmãos, que a gente compreende o conceito de liderança de forma equivocada, e a gente tenta resolver o problema de Deus, nós nos tornamos um empecilho para aquilo que Deus está querendo fazer na vida das pessoas. Exemplo mais simples. Pega o seu filho lá na sua casa, e você tem um filho pequeno, é o ideal para estragar ele. E começa a não deixar ele fazer nada. Toda vez que ele tiver sede, você vai lá buscar água para ele.
Toda vez que ele for no banheiro, você vai limpar a bunda dele com papel higiênico. Toda vez que ele quiser fazer qualquer coisa, você vai servi-lo. O que você está criando quando você dá uma educação para uma criança desse tipo? Você está criando uma relação de dependência que depois, para voltar para trás, meus irmãos, é um problema. Aí o resto da vida dele, ele vai ter 20 anos, 22 anos, e ele vai vir e falar assim, mas papai, eu estou com sede. E depois você vai reclamar que não aguenta mais ter que buscar água para marmanjo. Pois nós fazemos isso, muitas vezes, tentando resolver o problema da igreja através da maneira pela qual nós pastoreamos as pessoas que Deus tem colocado sob nosso cuidado. Ao invés da gente emancipar as pessoas para a vida, nós vamos alimentando elas na boquinha, mantendo elas numa posição extremamente confortável, não chegando nos assuntos da Bíblia que doem em nós e que devem doer em todas as pessoas. Irmãos, nós, como igreja, não temos vocação para ficar juntando gente. A nossa vocação é viver a verdade e pregar a verdade. Aqueles que vão ficar ou não, não somos nem nós que escolhemos, e as pessoas até acham que são elas, mas isso também é apenas uma sensação. É Deus que vai agregando aqueles que Ele chama segundo a sua vontade. Mas para isso precisamos falar a verdade. Precisamos pressionar uns aos outros para que a gente cresça e para que a gente amadureça. Se eu não sou um instrumento da graça de Deus que liberta o meu irmão, inclusive da dependência que ele vai ter de mim, então eu sou um problema na vida dele. E o fato de eu ser um problema na vida dele vai gerar a médio e longo prazo um fardo insuportável de ser carregado na minha própria vida. Daqui um pouco eu estou aqui sofrendo como pastor de uma multidão onde eu digo assim, Senhor, eu não aguento mais. E o Senhor vai virar para você e vai dizer assim, você não aguenta o quê? Você está colhendo exatamente aquilo que você plantou. Eu não mandei você fazer isso, porque esse não é o meu modelo de liderança. A nossa liderança tem que ser uma liderança de inspiração, onde nós motivamos as pessoas a crescerem, a amadurecerem segundo tudo aquilo que Deus tem nos dado. Jesus lavou os pés de gente que não merecia. E isso, irmãos, não é para que a gente tenha sangue de barata, que é uma coisa que infelizmente acaba acontecendo. Você sabe que o fulano não vale nada. E aí você vai lá e chama ele de irmão, de bênção, abraça, mas não confronta naquilo que tem que confrontar, você vai ficando com sangue de barata. Você já começa a falar, irmão, amado do Senhor, mas não amado do Senhor, porque meu não é. E a gente se poupa do atrito que poderia trazer cura, tanto para mim, no meu sentimento para com ele, quanto para ele, com relação a ele achar que a vida dele está tudo certo com Deus. Irmão, não poupe as pessoas da verdade. Jesus lavar o pé dos seus discípulos é um escândalo, porque nós estamos vendo o santo lavando o pé de um monte de gente suja. Mas nós, quando nos ajoelhamos para lavar os pés uns dos outros, temos que nos lembrar que somos tão sujos quanto aqueles que nós estamos lavando. A única diferença é que nós não somos vistos como sujos perante Deus, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Então, se isso tem que gerar constrangimento na vida de quem tem o pé lavado, também tem que gerar um constrangimento na vida de quem está lavando o pé. Entendendo que quanto mais encardido tiver o pé da pessoa, mais você tem algo a aprender. Entender que aquela sujeira é uma sujeira que também existe na nossa vida, que existe na sua vida, e por isso você tem que lutar. Atos capítulo 6, verso 2 a 4, tem um contexto histórico aqui que fala da organização da liderança e as nuances, as coisas que às vezes a gente vai passando do texto e não presta atenção, né, podem ter um peso fundamental na nossa caminhada. Diz assim, Atos capítulo 6, verso 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha que coisa engraçada. A igreja está lá. A igreja que tem o ápice da credibilidade na história. A igreja que o povo resolveu
que colocar o dinheiro aos pés dos líderes daquela igreja era mais negócio do que deixar o dinheiro na sua própria conta ou debaixo do seu próprio colchão. Deus nem mandou fazer isso. Não tem instrução bíblica nenhuma para colocar dinheiro aos pés do apóstolo. Mas as pessoas acreditaram naquilo que elas viram e experimentaram no convívio. Se tem uma igreja que tem um parâmetro excelente para a gente dizer que deu certo, é essa igreja aqui. Mas essa igreja enfrentou um problema. O problema é de que na hora de partilhar o recurso entre aqueles que precisavam, as viúvas dos gregos, que eram estrangeiros, passaram a ocupar o último lugar da fila, porque a galera começava ajudando aqueles que eram da sua própria nacionalidade. Qual é o nosso anseio em resolver um problema desse, se isso acontece na nossa congregação? A gente vai chegar, vai rodar a baiana, fazer uma CPI, para tentar descobrir quem que é o diácono desgraçado que está privilegiando a fulana e deixando a outra por último. Aliás, o que esse texto aqui descreve é exatamente a instituição do ministério diaconal. O que os líderes dessa igreja, os apóstolos, entenderam é que eles não estavam dando conta do serviço. E como eles não estavam dando conta do serviço, o que era mais prudente fazer? Era reconhecer perante a comunidade que eles não estão dando conta do serviço e levantar mais gente para ajudar no serviço. Então eles estão lá pregando, estão cuidando do ensino, estão cuidando da oração, e eles, reconhecendo que não são tão bons administradores quanto poderiam ser, dizem assim: olha, vamos chamar uns caras bons aqui. 7 pessoas que têm habilidade para administrar, cheios do Espírito Santo, de boa reputação. E passaram o ministério diaconal para frente. A pergunta é, irmãos, nós temos procurado ajuda com relação àquilo que é o ministério que Deus tem colocado na nossa mão? Ou nós estamos achando que nós vamos resolver todas as questões que vão se apresentar no meio da caminhada? Isso é uma questão simples. Eu tenho o maior orgulho de dizer para vocês que eu não sou um grande administrador de dinheiro. Eu não sou. Eu não sou pródigo também, sabe? Eu não vou gastar tudo com cachaça e com outras coisas do tipo. Mas eu não sou um bom administrador. Reconhecer isso é uma libertação na minha vida. Porque quando a gente vai trabalhar na vida da igreja, eu entendo que eu posso ajudar a sonhar. Mas na hora de ajudar a pôr o pé no chão, para o sonho não ficar voado demais, eu preciso dos irmãos que têm habilidade e dom dentro dessa área específica. O meu ministério depende desses irmãos para que eu não me frustre. Senão, quem vai perder o sono por causa do dinheiro que a gente gastou e não tinha sou eu. Simplesmente porque Deus me fez para sonhar. E não tem nada de errado nisso. Então eu quero sonhar. Eu quero catar o nosso fundo de emergência ali para pagar o aluguel da igreja e gastar tudo. Eu quero vender sonho para os meus irmãos. De vez em quando os irmãos compram. É uma bênção. Mas se eu fosse administrar, o fim daquilo que a gente foi chamado por Deus para fazer seria uma tragédia. Pense no seu ministério e pense também na sua vida. Você tem pedido ajuda? É provável que na igreja de Atos tenha existido algum ministro, né, algum diácono ou presbítero, provavelmente um diácono, que é quem ficou responsável por administrar os recursos, que tenha roubado do ministério. Você já pensou nisso daí? Ou vocês acham que lá na igreja primitiva não tinha isso? Vou dizer para vocês como é que tinha. No ministério de Jesus tinha um ladrão. E ele sabia que era ladrão e ainda botou o cara de tesoureiro. Aí você está achando que na igreja primitiva não vai ter. Se até nas nossas tem, irmãos, por que que em alguma época da história não vai ter um ladrão? Então é normal isso daí. Por que que a reputação da igreja primitiva não ficou abalada por um eventual roubo? Pela mesma razão que a reputação do ministério de Jesus não ficou abalada pelo roubo de Judas. Jesus pega aquilo que foi dado a ele, porque as ofertas vinham por causa da palavra de Jesus, mas isso era administrado coletivamente. Então um era o que buscava o pão, os outros 2 é os que andavam mais com Jesus, um terceiro é o que administrava o dinheiro.
Quando nós partilhamos da responsabilidade que nos foi dada, dentro do ministério, isso gera uma suavidade na caminhada e também uma segurança para eventuais tropeços. Mesmo que tenha alguém que roubou, a credibilidade daquilo que fazemos e vivemos não é abalado. O que nós precisamos? Descentralização. Nós precisamos entender que aquilo que Deus chamou a gente para fazer e para viver não é um chamado para a individualidade. Por isso que é até ruim falar, né, o meu ministério. Não é o meu ministério, é o nosso ministério. Porque se aquilo que Deus colocou como ministério para a minha vida não for colocado para ser vivido junto com os irmãos, então não tem sentido nenhum. Aquilo que não serve para todos nós, não serve para nenhum de nós. Então esse papo de meu ministério é papo furado. É o nosso ministério, é aquilo que Deus colocou. Então são os meus dons a favor do corpo. E não a favor de trazer glórias para mim mesmo. Por isso nós precisamos da ajuda. Precisamos descentralizar. Precisamos entender que nós não estamos vivendo em comunidade porque é mais barato. É até o contrário, é mais caro. Nós estamos vivendo em comunidade porque aquilo que Deus colocou na sua vida tem que ser partilhado com o irmão. Do mesmo jeito que lá na sua casa, você começa a partilhar as responsabilidades com o seu filho. Seu filho começa buscando água para si mesmo, daqui um pouco ele vai ter que buscar água para o avô, e daqui um pouco ele vai ter que lavar a louça. E a última coisa que a gente está preocupado é com a qualidade da lavagem da louça. Porque se eu quisesse ficar bem lavado, eu ponho na lava-louça. O que nós estamos querendo é ensinar um princípio de que o trabalho foi dado para ser repartido. Porque todo aquele que pegar o trabalho, colocar nas suas costas e disser assim, isso é a minha cruz, vai carregar uma cruz que não precisava. E a cruz que você precisa carregar já é pesada, viu, irmãos? Então, cuidado. Descentralizar não é uma metodologia, é uma questão de sabedoria. É uma questão de inteligência. É o único caminho para que não venhamos, ao tropeçarmos em alguma coisa, sermos destituídos da autoridade para lidar com a igreja de Deus. Todos nós vamos enfrentar terrenos complicados na nossa caminhada. Pedras, coisas que vão atrapalhar o nosso caminho. Se a gente estivesse segurando tudo numa cesta só, meus irmãos, o tombo é muito maior. Muitos homens e mulheres que eram mais capacitados do que nós, que tinham formação melhores do que nós, tinham mais habilidades do que nós, mais dons, caíram em coisas absolutamente pequenas. E é por isso que a gente tem que se inclinar na direção uns dos outros, para que a gente não carregue fardos desnecessários. Inclinar-se na exposição da sua vida é uma segurança extra para que você não se desvie do cumprimento da sua vocação. A cultura judaica tem uma percepção a respeito do trabalho e da vida que é muito diferente daquilo que a nossa cultura ocidental acabou assimilando. Eu gosto de falar da cultura judaica dentro de uma perspectiva, às vezes, um pouco diferente do que a gente vê crente falando, né? Porque, geralmente, o crente fica deslumbrado com o exterior. O cara está preocupado com o candelabro, o cara está preocupado com a arca, está preocupado com aquele chifre lá, né, que expõe a boca e faz fom. Quase apanhei na marcha para Jesus um dia, porque tinha um cara lá com um chofar, e aí eu cantei Menino da Porteira do lado dele. Ele não entendeu a piada, né, e aí eu quase apanhei. Porque para mim aquilo é um instrumento. E assim como qualquer instrumento, se for usado na hora certa, no tom certo, com a banda certa, é espetacular. Não é verdade? Mas no meio da pregação, o cara bota a boca no chifre lá e faz um fom. Atrapalha, né, irmãos? Então a gente, quando fala de cultura judaica, tem gente que fica deslumbrada com isso, né, com o chifre. E não está prestando atenção naquilo que são as coisas que Jesus falou que tinham valor dentro da cultura judaica. O que tinha valor? Tem um tanto de coisa que tinha valor. Essas divisões do ser e do fazer que nós temos na cultura ocidental não é uma percepção natural para um judeu no tempo de Jesus. Nós fazemos separações em gavetas, né? A gente chega para as pessoas no começo da reunião e fala assim, e aí, velho, como é que está sua vida sentimental? Como é que está seu casamento? Não, meu casamento está uma bênção. E o ministério? Não, o ministério está uma luta. Irmãos, ou está tudo luta ou está tudo bênção.
Porque essa separação é uma separação que não faz sentido. Não, a minha vida espiritual está bem, mas a minha vida financeira está zoada. Ué, quantas vidas você tem, irmão? Você só tem uma vida. Então a sua vida financeira é a sua vida sentimental, é a sua vida espiritual. Não existe essa separação em gavetas como a gente faz. E por que é importante entender isso daí? Porque você depois no ministério vai catando um tanto de cruz que não precisava carregar e vai botando nas costas. Dizendo assim, não, meu ministério está zoado, mas minha vida sentimental, familiar, financeira está ótima. Pode botar o cronômetro aí para você ver a hora que vai estourar tudo. Porque você não é isso ou aquilo. Todas essas áreas em que Deus nos chamou, diz respeito à integralidade do ser que Deus fez em nós. Então, o cristão é um ser holístico, é um ser integral. Somos pessoas integrais. Todas as situações, condições, sentimentos, percepções, notícias, boatos, fofocas, memes da internet, alegrias, tristezas, opinião de sua sogra, falta de dinheiro, sobrar dinheiro, depressão, qualquer coisa, tudo isso afeta a nossa relação com Deus e com a vida comunitária. Não tem como você experimentar disso em alguma área da sua vida e isso não afetar os seus relacionamentos. A gente tem que estar bem na integralidade. Cara, mas como que eu vou fazer isso, né? É simples, irmãos. Nós temos que tomar o remédio que a gente quer dar para os outros, mas às vezes a gente não quer tomar. Sabe que remédio é esse? Qual é a única cura que nós temos para todas as mazelas da humanidade? Senão o evangelho da comunhão. Ou seja, a gente fala para as pessoas, vem andar comigo. E aí a gente vai buscar esse evangelho de Jesus juntos e na comunhão Deus cura. E quando a gente está passando por um aperto, em qualquer área específica da nossa vida, o que nós queremos fazer? Exatamente o contrário. Nós queremos pegar essa área e tirar uma licença do ministério para cuidar dela. Eu estou com um problema no meu casamento. Irmãos, se você está casado, você tem um problema. Isso é óbvio. Mas isso não é para ser um tormento. Porque filho é problema e, no entanto, é de uma alegria também descomunal. É que filho geralmente é instintivo, né? Aí o casamento tem gente que entra em crise. Junta os irmãos e junta as irmãs, no mesmo churrasco, separa os homens e as mulheres, começa os homens a falar mal das mulheres e as mulheres falar mal dos homens e achar que está tudo normal. A gente já consola uns aos outros dizendo assim, a mulher é desse jeito mesmo. Irmãos, pelo amor de Deus, que papo furado é esse? Você consegue ver Jesus chegando para o Pai lá no céu e falando mal da igreja? Que é a mulher que foi preparada para ele. Eu não consigo ver, eu só vejo Jesus trabalhando para ela ser a mulher de Deus que ela tem que ser. Então, nós estamos fazendo um negócio errado aqui. Nós estamos nos afastando da comunhão às coisas que a gente está com problema. Eu estou com problema de dinheiro. Ô, irmãos, dá uma licença aqui, eu vou sair um pouquinho do compromisso que a gente tem aqui de dinheiro, porque eu preciso cuidar das minhas coisas no que se refere a dinheiro. Irmãos, eu estou meio cansado fisicamente, então eu vou dar um tempo aqui, porque eu estou precisando descansar. Todas as semanas, viu, irmãos? A gente tem os dias de trabalhar, e são 6. E depois a gente tem um dia para descansar. Se você está descansando no dia de trabalho, tem alguma coisa errada. Se você está trabalhando no dia de descanso, tem alguma coisa errada. É o 7º dia. Meus irmãos, isso não importa. Mas o que importa é que o período sabático de Deus tem que existir dentro da sua semana. O período de viver com a família tem que existir dentro da sua semana. Não dá para você cuidar de outras coisas, ficar correndo atrás de apagar os incêndios e deixar a família de lado, depois tentar tirar uma semana para resolver os problemas da família. Isso não existe, está tudo ligado em tudo. Então qual é o remédio que a gente tenta dar para as pessoas? Comunhão, a vivência do evangelho em comunhão. Temos que tomar esse remédio. Naquilo que a gente está com problema é o que a gente tem que colocar mais na comunhão, mais na presença de Deus e na presença dos irmãos à luz do evangelho, para Deus trabalhar na nossa vida. Pastores também se afastam, né, quando enfrentam problemas em áreas que não sejam parte do serviço ordinário. A pergunta é, aonde que nós estamos procurando ajuda? E vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Você pode procurar ajuda onde você quiser.
no final você vai descobrir que o único lugar que você vai encontrar ajuda para qualquer problema da existência humana era exatamente no lugar onde você estava e você cansou porque carregou um fardo que não precisava carregar. Em Deus. Eu estava conversando ontem com um amigo e ele estava falando assim, cara, eu entro em crise nesse negócio de orar. Porque se Deus já sabe tudo e Deus é imutável, para que eu fico enchendo o saco de Deus falando um tanto de coisa que não vai mudar Deus? Aí eu falei para ele, eu vou te dizer por quê. Porque você, se não fizer isso, depois vai pagar para um terapeuta ouvir um tanto de coisa que você não falou para Deus, e o terapeuta também não vai mudar, isso é que é o pior. O terapeuta nunca muda, ele só trabalha para te mudar. Então você, ao invés de reconhecer a sua miséria e buscar a cura na onde a cura está, você está pegando a onda e tentando fazer a mesma coisa que as pessoas estão fazendo. E eu estou falando, irmãos, como alguém que já procurou ajuda. Como alguém que chegou também num ponto que falou, poxa, eu preciso de ajuda. Nós transformamos o modelo de conselho da nossa igreja, muitas vezes, em diretoria. A gente se reúne por causa de uma pauta administrativa. Isso é um tiro no pé. Se o conselho não for um ambiente terapêutico para nós, o que vai restar para o resto da igreja? Essa pergunta é séria. Quando nós reunimos nos nossos conselhos, nós tratamos o que primeiro? As coisas do culto, as coisas da vida dos outros ou a nossa própria vida? Irmãos, nós podemos passar pelo problema que for. Problema no casamento, problema financeiro. Pode até roubar, viu, irmãos? Pode até roubar. A única coisa que a gente não quer é surpresa. Porque o pecado confessado, no lugar certo e na oportunidade certa, como ele recebe misericórdia da parte de Deus e também da parte da igreja. Se o conselho não tem sido esse lugar, não há esperança nenhuma para a igreja. Se nem nós, à frente daquilo que Deus chamou a gente para viver, não estamos encarnando esse negócio, não há esperança para ninguém. Vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro não era para ser um assunto delicado na vida da igreja, né? Mas como nós gerimos o dinheiro, tanto o coletivo quanto o individual, pode se tornar uma ferida na vida das pessoas. Gálatas, capítulo 6, verso 6, diz assim, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Nós não temos dúvida nenhuma, né, irmãos, de que a questão de que pessoas sejam remuneradas para o ministério é uma ordenança bíblica. Quem tem dúvida a respeito disso daí, talvez não leu direitinho do Novo Testamento, não pegou os contextos, mas a igreja, desde a sua fundação ali em Cristo, ela tem gente que está por conta para viabilizar o pensar igreja. Não tem nada de errado nisso. Mas, por outro lado, nós que estamos vivendo daquilo que a igreja arrecada, temos que entender que o texto de Malaquias 3 é para nós, não é para o cara que rouba o dízimo no sentido de não dar. É para a gente que podia estar gerindo bem aquilo que foi arrecadado como dízimo e às vezes está querendo resolver o nosso próprio problema. O meu apelo é no seguinte sentido, irmãos. Como nós temos trabalhado a questão da justiça de Deus na vida da igreja e na nossa vida pessoal? Complicado, hein? Um pastor que reivindica salário para si mesmo, ele pode estar cometendo um grave erro. Mas é um dever de um pastor zelar pelos outros pastores que fazem parte da sua comunidade. Nesse aspecto, o conselho é um lugar de cura e de alívio para as dores, nisso também. Agora, se você poupar o seu conselho do seu abismo financeiro, do seu abismo emocional, como que o conselho vai poder te ajudar se você não abre a boca exatamente da crise que você está vivendo? E cada um de nós que tem tido o privilégio de compor conselho dentro desse ministério, tem que entender que nós temos que zelar pela casa dos irmãos. Nós temos que zelar pelo cuidado dos irmãos. É muito ruim mesmo o cara ter que chegar a ponto de chorar e falar, irmãos, eu vou largar o ministério porque está faltando comida lá em casa. Mas pior ainda é a gente tendo a oportunidade, como companheiros de ministério, não intervir
em função do outro, clamando pelo outro. Esse tipo de coisa, irmãos, mata. Mata quem está vendo e mata quem está vivendo no meio do processo. Temos que cuidar dos nossos irmãos. Pastor, reconheça as suas dificuldades, rasgue a sua vida perante o seu conselho. Conselheiros, defendam seus pastores. Aliviem as cargas uns dos outros. Ajudem. Senão o negócio vai ficar complicado. Segundo aquilo que diz em 2 Coríntios capítulo 8, verso 15, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas para isso, irmãos, precisamos de esforço. Vamos falar sobre o nosso corpo. Um educador físico poderia animar você a cuidar do seu corpo melhor do que eu, sem sombra de dúvidas, né? Eu falar sobre saúde do corpo chega a ser até uma contradição de expressão. Mas, irmãos, motivação sem transformação de entendimento não muda nada. Não adianta você pegar os gordos e começar a falar assim: vai, gordo, não come não, corre, gordo. Pega um gordo e põe numa sala de spinning. Você já fez uma aula de spinning? Aquelas bicicletas lá que tem um cara gritando na sua orelha. Aquilo para mim é a representação do inferno. Porque na hora que fala assim, agora é subida, põe todo o peso. Aí você morre, você morre. A hora que está lá em cima, fala, agora é descida. Aí você pensa, agora eu descanso, né? Não, agora pedala 200 por hora. E o cara lá gritando na sua orelha, gritando, gritando, gritando. Eu falei, cara, que desgraça é essa? Eu não quero isso na minha vida mais, não. Não adianta tentar gerar motivação na vida dos outros por pressão. Você não quer pressão sobre a sua vida. Você já pensou um educador físico na área espiritual gritando na sua orelha com relação ao seu compromisso com Deus? Você já pensou se o Espírito Santo te tratasse desse jeito? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ora, vai, vagabundo! Pelo amor de Deus, irmãos, ninguém ia aguentar isso não. E a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, né? O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Eu não estou aqui fugindo da responsabilidade do cuidado com o corpo, mas eu quero dar a vocês hoje uma abordagem um pouco diferente. A perda da compreensão de que nós somos seres holísticos faz com que a gente perca a sensibilidade para a dificuldade, para a dor do outro. Você virar para o gordo e falar assim, ô gordo, você está gordo, não ajuda nada. Do mesmo jeito que não adianta você chegar para a mulher adúltera e falar assim, e aí adúltera, como é que você está? Você está mais adúltera hoje. Isso é falta de compaixão, meus irmãos. Compaixão não é diagnosticar o problema dos outros. Compaixão é sentir o problema dos outros, é sentir a dor, é sentir a vergonha. É pegar dos fardos que têm que ser compartilhados. E se você começar a implicar com o gordo, alguém vai implicar com você em alguma coisa, porque se você não manifesta misericórdia, você não vai experimentar de misericórdia. É a promessa de Jesus, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar a misericórdia. Não adianta você ficar pressionando as pessoas. Por que você não se exercita do mesmo jeito que eu faço? E eu te respondo, por que você não vem viver a vida que eu vivo? Por que você não vai ver como que é o meu casamento lá dentro de casa? Por que você não vem ver quanto que é que eu ganho por mês e quais são as contas que eu tenho para ver se tem onde cortar mais alguma coisa? Por que você não vem ver o que o meu filho está falando para mim dentro de casa? Por que você não vai ver a família que Deus me deu? Então é muito fácil, irmãos, a gente dar receita de bolo para os outros. Mas receita de bolo não funciona nem para a gente. A cura é para a comunhão. Ou seja, não é diagnosticar o problema do outro, é se envolver. É a gente estar na casa uns dos outros, é a gente se envolver com as questões financeiras, as questões emocionais, as questões da família, dos filhos. E fazendo isso, Deus vai dar um milagre ali no meio da gente.
A sua palavra vai resolver a nossa vida. Ter compaixão é buscar sentir a dor do outro. Cada área do nosso ser é sintomático do tudo, do todo. Então, se você tem uma área na sua vida que visivelmente você está fracassando, pode ter certeza que você está fracassando em outras coisas também. E agora eu estou falando é de mim, viu, irmãos? Você acha mesmo que o meu cuidado com o corpo é porque eu desisti? É porque eu sou vagabundo e resolvi não fazer nada? Como eu falei, vem calçar o meu sapato e vem andar comigo para você entender o que eu estou vivendo. Entendendo o que eu estou vivendo, a gente vai se compadecendo das dores uns dos outros, e aí você vai poder me ajudar com aquilo que é o meu verdadeiro problema. Porque para emagrecer é muito fácil, é só parar de comer, eu já fiz isso um monte de vezes. É só parar de comer, emagrece. Mas e para se manter saudável? Como que a gente faz? Como que a gente faz para dormir à noite bem? Para não perder o sono com bobagem? Nós precisamos entender o que é que está provocando esse desequilíbrio no nosso sono. E às vezes é a nossa família. E vem um irmão querendo ajudar e fala assim, não, sabe o que você faz? Toma esse remedinho aqui, ó, que você vai dormir. Vou falar um negócio para vocês, irmãos. De remédio eu entendo, viu? Já tomei tudo que eu já vi médico receitar e já tomei até o que médico não receitou. O dia que eu tomei vergonha na minha cara e fui num médico pedindo ajuda nisso daí, eu virei para ele e falei assim, eu não vim aqui buscar receita, porque eu consigo comprar remédio que nem você consegue. Eu vim aqui porque eu estou precisando de ajuda. Aliviou, aliviou, mas sabe da onde vem a cura mesmo? Dos irmãos se envolverem com a vida da gente. Porque se você entender o que está me gerando ansiedade, está tirando meu sono e me ajudar nisso daí, eu vou dormir melhor. Mas tem que se envolver. Eu tenho que me expor e você tem que se envolver. Descaso com o cuidado físico vai roubar tempo do nosso ministério, viu, irmãos? Vai roubar qualidade de vida com as nossas esposas, filhos, vai drenar a nossa disposição para viagens, conferências, acampamentos. Quem encurta a sua vida, dizendo, vou viver de qualquer jeito mesmo, porque aí eu vou logo para junto de Deus, está roubando a provisão de Deus que foi dada para os outros. A sua existência é a provisão de Deus para os outros, irmãos. A palavra só chega através daquilo que Deus colocou na sua vida. Então peça ajuda, tenha um plano, cerque-se de pessoas e irmãos, e com certeza o conselho das nossas igrejas é o primeiro lugar para a gente poder viver isso intensamente. Homens, eu sei que é difícil a gente rasgar a nossa vida e o nosso coração. Mas se a gente não fizer isso na reunião do conselho, você está perdido. A nossa mente, irmãos, tem muitos mitos, né, que quando a gente fala de cuidar da saúde da mente, a gente está falando de tratar tristeza, desmotivação e depressão. Para tratar tristeza, a gente quer encher o cara de alegria. Irmãos, eu posso estar rindo de uma orelha na outra e ainda assim estar triste no meu coração. Porque como tudo está ligado em tudo, a tristeza nem sempre é sintomática. Da mesma maneira, desmotivação. Da mesma maneira, depressão. Chega o caso que às vezes a gente tem que procurar ajuda clínica. Uma coisa que, graças a Deus, eu já superei na minha vida. Mas não tenho vergonha nenhuma de dizer que foi um passo importante. Sabe o que é cuidar da mente? É a gente entender que quando a gente cuida da mente que Deus nos deu, nós estamos ajudando os outros. Porque quando eu tomava remédio, que o psiquiatra me passou, não era eu que melhorava, era minha esposa. Você está entendendo isso? Eu não mudou nada, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui, na minha cabeça. Mas quando eu não estou bem em alguma área da minha vida que afeta o todo, sabe o que eu faço? Eu trato ela feito um cavalo. E aí ela reage do jeito que ela tem que reagir, como uma pessoa que está com medo. E daqui a um pouco eu começo a falar assim, eu preciso mandar essa mulher para uma terapia. Quando eu não estou percebendo que às vezes quem está precisando da terapia sou eu.
Então eu tive que procurar ajuda, aí eu passei a tomar remédio, e aí o negócio clareou. E a hora que clareou, facilitou demais, a ponto até de eu acreditar que eu não preciso mais do remédio. Que agora eu já entendi que todos os problemas da minha esposa sou eu. Então, como eu já conheço quem é o inimigo dela, então agora eu estou lutando com ele. Estou trabalhando contra o inimigo dela, para que ela possa ser a mulher de Deus que ela tem que ser. Temos que buscar isso na nossa vida, viu, irmãos? Temos que buscar isso daí. O meu maior medo, quando a gente fala da saúde mental, é a gente não entender que a mente de um pastor é uma coisa perigosa. Nós temos dons, nós temos habilidade de argumentar, de elaborar raciocínios. Tanto que eu fico pensando assim, velho, se eu fosse aqueles pregador da prosperidade, que quer esfolar o povo em dinheiro, eu faria o Edir Macedo se ajoelhar aos meus pés e pedir bênção, sabe? Porque a gente tem dom, gente, a gente é bom nesse negócio. A minha crise é, quando que nós, em nome de Deus, passamos a resolver problemas a qualquer custo? Quando que nós nos tornamos manipuladores e, de certo modo, até mesmo desenvolvemos certos traços de psicopatia? Irmãos, eu estou falando de nós, viu? Quer ver como é que você diagnostica isso daí? Quantas pessoas você perdeu na sua comunidade que não toleravam conversar com você? E sabe o que a gente usa como desculpa? A gente diz assim, é porque eu sou muito duro com a palavra. Às vezes você é um boçal mesmo. Às vezes você é um cavalo. E está dizendo que as pessoas não querem conversar com você porque você é o pastor que entende da palavra. Temos que tomar cuidado com isso daí, viu, irmãos? E eu digo isso porque eu tenho um perfil de atropelar também, viu? De atropelar. O Gálvaro tem um perfil de atropelar. Por isso que eu sou amigo do Gálvaro. Porque eu não deixo ele montar em mim e ele não deixa eu montar nele. Nós tratamos um ao outro como igual. Isso é bênção. Agora, se você for andar com um cara igual a mim, e você for bonzinho demais, meu irmão, você vai sofrer. Porque se o homem interior gritar aqui, e ofuscar aquilo que o Espírito Santo está querendo falar, eu passo a perna em você mesmo. Entendendo isso, será que eu coloco isso na minha reunião do conselho? Será que eu coloco para os irmãos que às vezes eu tenho que ser o último a falar mesmo? Às vezes eu tenho que aprender a falar amém, do que ficar fazendo o último comentário naquilo que os outros falaram? Complicado. Nós não cuidamos da nossa mente para salvar nós mesmos. Aquele que tentar salvar a si mesmo, esse aí está se perdendo. Nós cuidamos da mente que Deus nos deu para salvar as pessoas, para que a gente não se corrompa com o dom que Deus nos deu. Quantas vezes a sua esposa, cedeu num argumento em que você estava errado, simplesmente porque você usou do seu dom para argumentar? Cuidado com isso daí, viu, irmãos? Alimentar o espírito. Onde que os pastores se alimentam? Eu falo isso para as pessoas na igreja e a galera às vezes não entende. Que eu falo assim, vocês acham que tem um culto secreto onde os pastores vão lá para ver um culto e aí eles se alimentam e depois eles vão alimentar vocês? Ser pastor é exatamente ter a capacidade de, ao se mover ao lugar em que há boa pastagem, guiar as demais ovelhas do rebanho de Deus pelo caminho. Nenhum seminário teológico vai te dar bagagem suficiente para você acomodar. Então, no que se refere a esse alimento para o espírito, irmãos, não tem como pular etapa. Se você for negligente com o cuidado da sua saúde física, você vai sofrer mais. Mas se você for negligente com o cuidado para com o seu espírito, você não tem parte com Deus e pior, você como líder pode se tornar uma pedra no caminho das pessoas que estão tentando andar com Deus. Não existe melhor método de pregação para que você encontre uma gambiarra prática para ter a desculpa de chegar no domingo com uma pregação mal feita. Não existe melhor método de ensino. Não adianta você no YouTube pegar a pregação de alguém e refazer ela com as suas próprias palavras.
Isso é muito bonito, mas não produz nada. Tecnologia está aí para a gente poder usufruir, né? E hoje a gente tem Bíblia em áudio. Dá para você, sei lá, enquanto está andando no carro, ou de ônibus, ou a pé, fazendo sua caminhada, botar um negócio em fone lá e ouvir a Bíblia inteira. A Bíblia inteira tem 72 horas de áudio, só. Ou seja, dá para ouvir ela, pelo menos, aí, se você fizer bastante exercício, umas 3, 4 vezes ao ano. É uma experiência interessante, mas a gente não usa. Quantos assistem pregações no YouTube produzidas pelo nosso ministério? Levanta a mão aí, irmãos, por favor. Bastante, legal. Ouvem pelo SoundCloud, né? Agora a pergunta que dói. Quantos assistem a sua própria pregação? Tem que assistir, viu, irmãos? A gente não grava culto para dar um número lá e falou assim, ah lá, ó, pregação dele teve 200 pessoas assistindo. A gente grava a pregação, primeiro para a gente mesmo assistir. Porque ninguém é mais crítico do que você mesmo consigo mesmo. Tem que fazer força, irmãos. Quantas pregações você vê por semana? O quanto você se esforça para se alimentar? O quanto você tem buscado? Porque se você não buscar, meu irmão, o que você vai pregar no domingo? Em 1760, John Wesley escreveu uma carta para um sujeito chamado John Trembeth, e ele foi muito duro. Ele disse assim: o que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco, e talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por esta razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Você é apenas o mesmo há 7 anos. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade, não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir essa deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. Você engana a si mesmo, omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece. Estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso, será agradável posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. É para a sua vida, não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial pregador. John Wesley aqui está escrevendo para um outro pastor, meus irmãos. E para um cara que tem um público para alimentar. E ele chama o cara de medíocre e superficial. O que dói é pensar que quando nós não buscamos alimentar o nosso espírito, nós somos essas pessoas. Quando você prega, o que você compartilha? A sua opinião ou sólidos fundamentos baseados na palavra de Deus? Isso vai responder muita coisa. O que nós estamos pregando nas nossas comunidades? E aí a gente chega no desafio, então, de responder a pergunta. Quem cuida do pastor, irmãos? O pastor é uma ovelha resolvida, mas também é uma ovelha. O pastor ser solitário é uma incoerência de sentido. Se apartar do rebanho é coisa de ovelha rebelde. Não tem como um pastor ser uma ovelha rebelde. Isso não faz sentido. Se o seu conselho não tem sido o que ele tem que ser, você deveria trabalhar para que isso se torne uma realidade. Você tem que começar rasgando a sua vida e exigindo que a gente tenha tempo de comunhão entre nós. Porque é só este o ambiente que nós vamos encontrar da parte de Deus para que sejamos verdadeiramente curados. Chega, irmãos, de apenas tomar decisões administrativas. Chega de reunir só para cumprir tabela. Não é disso que se trata. A nossa carta de princípios e valores tem o conselho não como uma metodologia, mas como uma realidade desejável. É o padrão de Deus para nós, para que isso seja replicado, essa forma de viver na vida de todos aqueles que Deus tem colocado para a gente pastorear. Então analise a sua realidade agora. Quem cuida do pastor? O pastor, sendo uma ovelha resolvida, ele tem a responsabilidade de se mover ao local de cuidado. O pastor não é aquele que espera alguém vir para intervir na sua vida.
É aquele que abre a boca ao menor sinal de problema, ao seu conselho, que rasga a sua vida. E como seria bom, né, irmãos, que a gente levasse isso mais a sério. Eu falo lá na nossa congregação que o meu sonho era ouvir da parte de alguém, ainda mais se fosse de um pastor, eu ia dar glória a Deus mesmo, ia soltar até uns rojão lá de fora. O cara virar e falar assim: irmão, sabe a fulana? Sei. Ela está dando mole para mim. Um cara casado falando de uma mulher casada. E aí eu diria: vixe, irmão, e aí? O duro é que se ela continuar, eu vou cair. Então eu já estou falando aqui agora, entendeu? Porque eu estou rasgando meu coração, pedindo ajuda. Irmãos, que problema gostoso de resolver, né? Primeira coisa que eu ia fazer é dar uma voadora nessa mulher, no meio do peito dela. Não é verdade? Nós queremos salvar os irmãos. Depois nós ia fazer um plantão, nós ia montar 2 equipes. Eu não ia largar desse pastor hora nenhuma. Eu ia botar alguém para andar com essa mulher o tempo todo. Onde que alguém pecou, irmãos? Não pecou. O negócio ficou só na ideia, não é verdade? Mas ao invés da gente usar daquilo que Deus tem nos dado para ser cura para a nossa vida, até mesmo de maneira preventiva, a gente fica esperando a vaca ir para o brejo. Nós estamos com medo do quê, irmãos? Tem uma série que está rolando no Netflix aí, né, que chama 13 Reasons Why, que é sobre suicídio o tema. Quem puder assistir, recomendo. Eu vim conversando com a minha esposa sobre isso daí. Eu falei para ela uma coisa muito louca, né, que a gente estava pensando. Eu falei assim: a gente fica dizendo assim, precisamos conversar com os jovens, precisamos conversar com os nossos filhos. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Nós não precisamos conversar nada, sabe por quê? Não dentro desse parâmetro que a gente está pensando. Porque você não conversou com seu pai. E o seu pai não conversou com o pai dele. A nossa crise não é uma crise só de conversação, de você chegar para o seu filho e falar assim: filho, eu estou aqui à sua disposição. Os pais das pessoas envolvidas nessa série me parecem pais muito solícitos. E ainda assim os filhos não abrem a sua vida. Sabe como que a gente vai ganhar o coração das pessoas para ouvir a verdade? Quando a gente começar a abrir a nossa própria vida. Eu não sei absolutamente nada a respeito das angústias que torturaram a vida do meu pai na sua infância e adolescência. Você está entendendo isso? Quando eu tive que passar pela minha adolescência, pela minha juventude, no sentido do que eu vou fazer da vida, eu tive que descobrir tudo sozinho, porque eu não tive alguém para conversar comigo. Parece que o meu pai nasceu adulto, e a minha mãe também. E o pior de tudo, nós fazemos a mesma coisa. Nós não rasgamos a nossa vida nos nossos conselhos, nós não rasgamos a nossa vida perante a comunidade, não rasgamos a nossa vida nem mesmo dentro da nossa própria casa. Temos que aprender a fazer esse tipo de coisa, irmãos. Quando seu filho estiver sofrendo com alguma coisa, você tem que contar para ele o quanto que você também já sofreu. Não é contar como é que você venceu, porque teve um tanto de coisa na sua vida que você não venceu. Tem cicatrizes que foram aí colocadas por Deus para que você pudesse ser o homem ou a mulher que você se tornou hoje. Não tenha vergonha disso. Quem cuida do pastor, irmãos, são os demais pastores. Cada pastor tem a responsabilidade de cuidar bem da sua própria vida e de cuidar dos seus irmãos. Então que a gente não fuja da exposição necessária e da vida em conselho, que é o único lugar onde vamos encontrar alívio para as nossas dores. É o único lugar onde a gente vai repartir os fardos e Deus vai ser glorificado na nossa existência. Amém? Deus abençoe.